Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo também disse a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1, Paulo disse assim: Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus, NVI. Neemias, capítulo 8, 10, Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Salmos 28, verso de número 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Salmos 29, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. Salmos 73, verso de número 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu vou ler de novo esse verso porque eu achei muito lindo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, apenas a parte B, Paulo disse: a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, Paulo escrevendo, Paulo disse assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E aí, para terminar a nossa leitura, o versículo que lemos nesta noite na leitura bíblica foi Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos em algumas semanas, vários irmãos ministrando aqui sobre oração. Na quarta-feira passada eu não pude estar, mas eu estava na internet assistindo o culto. E eu fui edificado pelo testemunho que foi contado e também pela palavra ministrada pelo o nosso irmão Carlinho. Pedindo a Deus orientação sobre o que falar nesta noite, algo vem no meu coração sobre encontrando forças na oração. Não é encontrar poder na oração. Não é o poder miraculoso, sobrenatural. Não, é força em oração. Na verdade, a palavra força é uma palavra muito importante em nossa vida. Eu acho que os irmãos vão concordar comigo que a palavra força, ela é uma palavra extremamente importante, principalmente quando se refere a enfrentar obstáculos, enfrentar barreira. A palavra força significa é a faculdade de operar, de executar, de mover. Força é saber que tal obstáculo você consegue vencer. Força é poder, solidez, energia, resistência, tudo do dicionário. Resistência, firmeza. E como todos nós sabemos que a vida ela é cheia de obstáculos, a vida ela é cheia de barreiras, cheia de conflitos. Vira e mexe aparece um desafio. É um filho dando problema, problemas no serviço, problemas na saúde, documentos, principalmente quando se refere a este país, sempre tem uma barreira de documentos. Às vezes é problema no trabalho, problema em casa, problema financeiro. E muitas vezes não é apenas um desses problemas. Muitas vezes parece que todos os problemas estão grudados.
e estão caindo na nossa cabeça de uma vez só. Parece que a vida se tornou uma grande bola de neve. E a nossa vida, a nossa mente, como eu já preguei aqui muitas vezes, a nossa mente ela é uma torre de controle. E tem uma outra palavrinha que vem chamando a minha atenção ultimamente, é a palavra consciência. Repito, é a palavra consciência. A palavra consciência, ela significa sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Consciência é percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos ou motivos individuais. Consciência é algo que existe dentro de todo ser humano, repito, algo que existe dentro de todo ser humano, que te ajuda a fazer uma leitura do que é certo e do que é errado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram as seguintes expressões. Expressões como, eu tenho consciência que não consigo fazer isso. Você já ouviu essa expressão? Alguém pede para você pular de uma altura, aí você diz assim, eu não sou louco, eu tenho uma consciência que se eu pular daqui de cima eu vou quebrar o meu pé, as minhas pernas, a coluna, alguma coisa. Eu tenho consciência que isso é perigoso para mim. Eu tenho consciência que isto que eu fiz é errado. Eu tenho consciência que o que eu fiz não é errado. São expressões bem corriqueiras, bem normal em nossa vida. Agora escuta, nós precisamos ter a consciência bem clara da nossa necessidade por Deus, de Deus, da força que vem de Deus. Parece muito simples o que eu vou lhe dizer hoje, mas ele é profundo ao mesmo tempo. E ele é profético também ao mesmo tempo. Toda força vem de algo, todo rei se gloriava, principalmente os reis antigos, eles se gloriavam pelo tamanho de seus exércitos. Alexandre o Grande se gloriava pelo tamanho de seu exército, e a força não estava em Alexandre em si, mas no tamanho do seu império, do tamanho da sua força, e por isso ele se gloriava. Agora, a força que vem de Deus, Deus não depende de outro para te fortalecer, para ser a sua força. Deus não depende de um exército humano, de um exército de anjos, de um exército de serafins, de um exército de querubins. Deus não precisa absolutamente de ninguém. Ele é força. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo disse, olha, aquilo que nós conseguimos fazer não é força própria, vem de Deus. O próprio Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, Jesus disse assim, olha, sem mim nada, absolutamente nada, vocês vão conseguir fazer. Não tem como vocês conseguir fazer, vocês não vão conseguir fazer sozinho. Agora escuta, você foi criado por Deus, e não só o seu corpo físico que fora criado por Deus. Todo o seu ser foi criado por Deus. Tudo que você tem por dentro, criado por Deus. Todos os órgãos, criado por Deus. Tudo que existe dentro deste corpo, criado por Deus. A alma, também criada por Deus. O espírito, também criado por Deus. Por isso, tudo que existe aqui dentro é dependente de Deus. Porque às vezes olhamos e pensamos em Deus apenas quando atinge uma enfermidade, ou quando um problema ele é físico. Mas nós esquecemos que a alma, consciência, mente, coração e tudo que existe dentro deste corpo aqui é dependente de Deus. E como eu fui criado por Deus, se afastar de Deus cria um buraco gigantesco na alma.
Então, quando eu tento viver uma vida longe de Deus, achando que eu não preciso da força que vem de Deus, exclusivamente dele, e eu tento caminhar sem ele, longe dos seus princípios, longe dos seus preceitos, na verdade eu estou criando um buraco. E esse buraco, ele é gigantesco, e eu vou ter que pagar a conta ali na frente, porque Deus, ele é a fonte da vida. Eu já disse isso, mas vale a pena repetir. No princípio, criou Deus os céus e a terra ela era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Quando Deus diz aí nesses primeiros versículos de Gênesis, haja luz, aqui não é o sol, não é a lua, não são os luminares para alumiar a terra. Esse haja luz que Deus disse aqui é a luz que emana, que sai diretamente de Jesus Cristo. Então, só para os irmãos entenderem, Jesus sentado no seu trono e de repente ele fala assim, ó, que a luz que há em mim venha raiar lá na terra, lá naquela terra sem forma e vazia. Então, do nada, a luz chega na terra. E a partir daquele momento que Deus começa a criar todas as coisas. Reino vegetal, reino animal e o ser humano. Então não existe início de criação sem a luz que emana, que sai de Jesus Cristo de Nazaré. Então quando a gente tenta ter vida longe de Jesus Cristo, você está tentando uma missão impossível. Por quê? Não tem como você ter vida fora ou longe da fonte da vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, a palavra consciência também pode ser definida como a influência divina que trabalha dentro do homem para afastá-lo do pecado. Eu vou repetir. A palavra consciência, segundo Oswald Chambers, ele disse assim: a influência divina que trabalha dentro do homem para afastá-lo do pecado. Querendo ou não, dentro de todo ser humano existe a palavra consciência. E a consciência é algo divino que Deus colocou dentro do ser humano, que trabalha para Deus. E dentro do ser humano a consciência está tentando afastar o homem do pecado. Tanto é que o homem que nunca entrou dentro de uma igreja, não é filho de crente, nunca ouviu sobre o evangelho, dentro dele existe uma consciência que ele sabe que matar o outro é errado, que ele sabe que ferir o outro é errado. Então ele se refreia de fazer tais coisas ou tomar atitudes que a sua consciência está acusando que é errado. Um exemplo. Poderíamos falar de adultério, poderíamos falar de drogas, poderíamos falar de tantas outras coisas que a pessoa não tem o pleno conhecimento da verdade bíblica, mas a consciência da pessoa está acusando que aquilo que ele quer fazer, deseja fazer, vai fazer ou talvez está fazendo é errado. Um outro ponto, consciência. Não existe ser humano na face da terra. Ele pode ser considerado o pior dos piores. Ele pode ser considerado o pior ateu que existe. Uma hora ou outra, a sua consciência diz assim para ele: eu acho que Deus existe. Uma hora ou outra, algo acusa dentro da sua mente, dentro do seu coração, que provavelmente exista sim um Deus. Ele pode ser o pior que existe, mas no dia que ele entrar dentro de um avião em plena manhã, que cenário bonito, e ele olha pela janela do avião e ele vê aquele sol nascendo lá de longe, ele avista o mundo lá de cima, não tem como. Ele vai olhar e ele vai dizer assim: eu acho que Deus existe. Pode ser o pior, porque a consciência humana diz: existe sim um Criador. A consciência do homem também revela ao homem o que é errado, revela o que é justo, revela o que é pecado. E a Bíblia diz que Deus ele usa a consciência para passar conhecimento de Deus, para passar conhecimento e revelação de quem Ele é, para que no dia do juízo final,
ninguém chegue diante de Deus como um ignorante, dizendo: Deus, eu fui um ignorante passando pela terra, e por isso eu mereço habitar no céu. Mas não tem como, porque dentro do ser humano Deus embutiu naquele sopro que Ele deu nas narinas do homem. Ali foi embutido também a consciência, que é Deus sempre, 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 sempre falando com o homem. Diz a Bíblia que Deus criou os animais, Deus criou os vegetais, Deus criou o homem. E o interessante é que Deus, Ele parou ali. Ele não criou outros seres, Ele não criou outros tipos de animais, Ele não criou outros tipos de seres humanos. Mas você sabia que Jesus disse, no Evangelho de João, Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. O que foi que Jesus estava dizendo? Porque diz a Bíblia que Deus trabalhou do dia 1 ao sexto dia e depois descansou. Aí depois aparece Jesus dizendo que Deus trabalha até agora e por isso Ele também trabalha. Como é que Deus está trabalhando? Deus está trabalhando no coração das pessoas. Irmãos, escuta o que eu vou lhe falar. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Talvez muitas igrejas estão com as portas quase que fechando, ou talvez muitas igrejas estão apáticas dentro de um culto, vivendo em uma religiosidade, vendo o seu cultinho, achando que talvez está fazendo algo para Deus e não estão fazendo absolutamente nada. Agora, Deus não. Deus, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando talvez na vida, talvez não. Deus está trabalhando no coração do seu filho que está desviado. Talvez o seu filho nunca vai abrir para você os seus sentimentos, mas num momento ou outro, dentro de um carro, tomando banho, ou numa balada, alguma coisa está lá dentro dele. Eu estou errado, mamãe está certa. Eu estou errada, mamãe está certa. Eu estou errado e mamãe... A consciência, Deus está trabalhando em todo tempo e em todo período. Deus não para de trabalhar. O problema é que a consciência do ser humano é algo criado. E por causa do pecado, ela é fraca. A consciência, a mente, o coração do ser humano está sempre enfrentando o que eu posso usar a expressão aqui para facilitar o nosso entendimento de poderes superiores. Você não nasceu, você não foi criado por Deus para enfrentar um câncer, uma diabetes, um colesterol. Este corpo não aguenta. O nosso corpo não aguenta as consequências do pecado. E a sua mente também não aguenta as consequências do pecado. Até a consciência que discerne o A do B também não aguenta a consciência do pecado. E é por isso que a sua mente é o alvo número 1 do inimigo. A sua mente é o alvo preferido do inimigo. E como seres humanos que fomos atacados, penetrou dentro da veia dos seres humanos um veneno mortal chamado pecado. E por causa disso a gente se distrai com muita facilidade. Como é fácil a gente se distrair da verdade que nós precisamos, da força que vem do Senhor. Como é fácil a gente se distrair com as coisas deste mundo. O ser humano ele é tão mau que ele é pior quando ele está em paz. Alguns é pior quando ele está em conforto. Alguns é pior quando ele está vivendo uma vida de abundância, porque ele acha que ele não precisa de Deus. Pode pesquisar, faz uma leitura agora na tua mente. Até a minha cidade de Americana, São Paulo, até aqui mesmo, essa redondeza. Pegue os pontos mais ricos da cidade. Pegue as cidades mais ricas do estado. Vê o número de crentes que tem nas igrejas. Aí você vai na periferia, vai lá na favela, na comunidade, aí você faz uma comparação de membresia. Lá na favela, na comunidade, tem 500 membros numa igreja de um tamanho como esta aqui. E lá na elite, lá nos ricos, na parte nobre da cidade, o que é que tem? 30, 40, 50 pessoas.
Porque quando o ser humano passa a possuir e achar que ele está vivendo paz, conforto, e aí aonde ele abaixa a guarda e ele começa a ser, levando pancada e levando pancada. Porque ele acha que ele está bem, mas na verdade a vida está afligindo ele, levando ele para um nível espiritual, lá no buraco, lá no fundo do buraco. E até mesmo o mais santo, repito, até mesmo o mais santo, ele não aguenta os embates, as pancadas, se não tiver ajuda do céu. Não importa quem você é. Não importa o seu grau de escola, não importa a sua conta bancária, não existe homem debaixo do sol, nunca existiu. Segundo o Google, se você digitar, dizem que o mundo já teve mais de 140 bilhões de pessoas, e eu vos digo que não houve entre essas 140 bilhões de pessoas um ser humano sequer que possa dizer: eu não preciso da ajuda de Deus. E o tema desta mensagem é encontrando forças na oração. Olha só, o inimigo quis atacar Jó, fazendo ele mudar o que ele pensava sobre Deus. O inimigo atacou os bens de Jó. O inimigo atacou a família de Jó. O inimigo atacou a saúde de Jó. A vida tirou os 2 filhos de Noemi. A vida tirou o marido, o esposo de Noemi. A Bíblia é cheia de relatos complicadíssimos. Ana não podia gerar. Ruth sentenciada ao fracasso. Hoje de manhã recebi uma ligação de um irmão aqui da nossa igreja. Ele pedindo oração para a sua prima lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Onde ele disse assim: pastor, a minha família está em desespero, pois uma prima minha cresceu com a gente, morava dentro de casa. Do nada teve um problema no coração, está lá entre a vida e a morte, a gente não sabe o que vai suceder. Aí ele diz assim: e para piorar, pastor, para piorar, o irmão dessa menina, em outubro do ano passado, ele estava em uma festa e brigou com o rapaz, e o rapaz deu um tiro na cabeça dele e ele morreu. E para piorar, um mês depois do menino morrer, o pai, nos garimpos, procurando pedras ou ouro nos garimpos, ele foi soterrado e perdeu a vida. De outubro para cá, olha a desgraça. Essa semana eu estava vendo uma história de uma família chamada família Von Erich. Uma família muito famosa, mas eu não conhecia. A família Von Erich foi uma família de lutadores no Texas, nos anos 80 e 90. E quando eu estava vendo a história dessa família, eu não acreditei. Eu fui para a internet para verificar os fatos, se era verdade. Um casal, tiveram 6 filhos. Olha a tragédia. Filho número 1, chamado Jack. Ele, apenas 6 anos de idade, levou um choque e morreu. O filho número 2, David, morreu no hotel no Japão com problemas no intestino. Filho número 3, Mike, cometeu suicídio. Filho número 4, Chris, cometeu suicídio. Filho número 5, Kerry, cometeu suicídio. Dos 6 filhos, apenas um viveu acima dos 35 anos de idade. A mãe não aguenta, uma mãe não aguenta tantas pancadas como esta. Não existe santo que aguenta uma vida de tanta aflição, ao ponto que ela pediu o divórcio do marido, porque não aguentava mais olhar para o semblante do pai, porque quando tem sofrimento, é automático que você culpa ou a mãe, ou a mãe culpa o marido culpa a mãe, e aí começa aquelas acusações. Como uma mãe vai aguentar? A pergunta é: por que alguns aguentam grandes aflições e outros não aguentam pequenas aflições? Por que parece que alguns são fortes? Pergunta interessante. E outros são fracos? Como é que alguém pode perder o filho, como a minha mãe, e está no velório cantando belas canções a Deus? E como pode alguém perder o filho e desabar? Cometer também o suicídio? Como é que
que um aguenta e o outro não aguenta. Eu sei que alguns estão pensando aí, e eu também não quero entrar nesse ponto, talvez algum de vocês estão pensando assim, pastor, existe o ponto psicológico, é que um aguenta, o outro não aguenta, existe a formação, que um foi criado de um jeito, e aí por isso essa pessoa aguenta. Aí existe perguntas mais complexas, talvez é por causa de hormônios, talvez é por causa de problemas físicos, problema genérico, aí talvez você está perguntando, talvez um aguenta por causa da alimentação, talvez um é depressivo porque não se alimenta bem, talvez um é ansioso porque nunca se alimentou bem, talvez é um problema hormonal, é um problema de nutrientes, e aí cada um vai com as suas teorias, e eu não sou psicólogo, eu não quero entrar nessa área. Todavia, eu quero entrar em um ponto. O ponto é claro, o ponto ele é pastoral e o ponto ele é importante. Muitas depressões não existiria. Muitas ansiedades também não existiria. Muitos estresse não existiria. Muitos conflitos pessoas aguentariam. Muitas barreiras seriam vencidas com mais facilidade se entendêssemos que fechar a porta do quarto e falar com o Pai em oculto, nesse ambiente, existe sim coisas sobrenaturais, inexplicáveis, que eu não consigo explicar como, porquê, mas existem sim poderes sobrenaturais num ambiente, num quarto fechado, com a luz apagada, que você recebe força de Deus, e você levanta, e você sai do estado que você está, e você fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou vencer a barreira, porque você encontrou a força no ambiente que você estava dentro do seu quarto, porque isso é prova bíblica. Eu sei que existe depressão sazonal, eu sei que existe problemas hormonais, eu sei que existe problemas de alimentação, mas eu também sei que existe frieza espiritual. Eu também sei que existe uma vida religiosa superficial. Eu também sei que existe uma vida com Deus apenas de rótulo. Eu também sei que existe uma vida com Deus apenas na aparência, para dizer que é crente, mas a profundidade não existe. E essa falta de profundidade faz você tropeçar em uma formiga, quando na verdade Deus queria que você gritasse e as muralhas de Jericó caíssem por terra. Então, o que é que você está alimentando para você vencer as barreiras? O que é que você alimenta? O que você alimenta é o que cresce. Alimentar a vida espiritual é ter forças para se levantar no meio das cinzas. Alimentar a vida espiritual é você ter ânimo em meio às dificuldades. Está passando por algum problema? Faz assim, acorda de manhã, ora a Deus, passa o dia ouvindo canções, se alimentando o teu espírito. Irmão, parece mágica, mas não é mágica, é Deus. Você vai encontrar força, porque existe sim forças em Deus. Repito, existe forças em Deus. Agora, viver alimentando a nossa carne é você cada dia ir perdendo força espiritual. É como alguém forte fisicamente. Aí de repente ele para de fazer academia, levantar peso, comer corretamente, aí ele vai, parece que atrofiando, ou só gordura. Assim é a vida espiritual. O que você alimenta é o que cresce. E nesta noite, eu estou te convidando a alimentar o teu espírito. Eu repito, eu estou lhe convidando a alimentar o teu espírito. Eu estou lhe convidando a fechar a porta do teu quarto e viver algo que você nunca viveu. O problema do mundo é que o mundo não quer Deus. É por isso que o mundo está em colapso. O problema do mundo evangélico é que o mundo evangélico só quer Deus de domingo. Só quer Deus na hora que o grupo de louvor está cantando. Só quer Deus na hora que a canção é bonita. Só quer Deus na hora que a pregação é empolgante. Mas eu te convido a ter Deus com as portas fechadas dentro do teu aposento.
para que você seja vitorioso, não 2 horas no culto, mas que você seja vitorioso, é durante a sua semana, é durante o seu ano, é durante o seu mês, é durante uma década, é uma vida vitoriosa, independente daquilo que você possa enfrentar. Aleluia, 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 aleluia. Tem gente que durante a semana, ele não faz uma leitura, ele não reflete em Deus, ele não pensa sobre Deus, aí está tudo em colapso, aí entra, parece que está tudo desabando, aí ele pergunta, o que está acontecendo comigo? Como assim? Você se pergunta o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você pode ser um religioso, mas está longe de Deus. Vida com Deus não é culto aqui. Vida com Deus é lá. É lá. É lá. E em contrapartida, o inimigo nos pegou. Eu falo isso com muita tristeza na alma, mas o inimigo nos pegou. Por que o inimigo nos pegou? Porque hoje nós temos internet, nós temos redes sociais, nós temos filmes, nós temos seriados, nós temos esportes, nós temos entretenimento. E agora os brasileiros, agora, além do futebol brasileiro, ele tem o futebol americano, alguns viciaram no basquete. Aí ele consegue acompanhar todos os esportes, aí ele consegue acompanhar todos os seriados. E o entretenimento tem sido uma desgraça na vida de muitas pessoas. Porque é tipo um drogado, ele vive baseado de entretenimento, ele não consegue passar um dia sem algo para entreter a sua mente. Aí ele negligencia a vida espiritual, aí ele pergunta o porquê que um consegue vencer as barreiras e o outro não consegue vencer as barreiras. Eu lhe digo, o que você alimenta é o que cresce. O que você alimenta é o que cresce. A vida agitada nos fez fraco. Repito, a vida muito agitada nos fez fraco. Aí a gente quer ter uma vida agitada. Aí a gente quer comprar um carro, aí depois tem que pagar o carro, aí você tem que trabalhar um pouco mais. Aí você financia uma casa maior, aí você tem que trabalhar um pouco mais para financiar a casa maior. Aí você tem que vai embolando, aí o pastor olha para você, aí o pastor diz, irmão, não esqueça do culto. Aí diz a palavra mais famosa de Bridgeport, pastor, tô bisado. Tô bisado, pastor, mas tô tão bisado. Pastor, mas tô tão bisado. Tô bisado, pastor. Oxa, então desbisa aí o negócio. Não existe nem a palavra bisado, nem desbisa. Escuta. A tua vida dentro de casa é a sua força ou a sua destruição? Vou repetir, porque agora que eu estou entrando na mensagem, a tua vida dentro da tua casa é a tua força ou a tua destruição? O que você faz durante a semana é a sua força ou a sua destruição? A tua vida particular é a sua força ou a sua destruição? A sua vida secreta é a sua força ou a sua destruição pública? Repito, é a força pública ou a destruição pública? Porque Jesus disse no versículo 6 que o que você faz em secreto vai ter uma recompensa pública. Ou todos vão ver que você tem pouca força, ou todos vão ver que você é um abençoado por Deus, porque tem uma força inexplicável. O que você é no secreto vai exalar, vai vazar em público que você é alguém diferente no teu aposento. Olha o que Jesus disse. Entra no teu quarto, fechando a porta. A casa é um lugar de privacidade. Vocês concordam ou não? Casa é lugar de privacidade. E o que define você não é o culto, não é o seu trabalho. O que define quem realmente você é o que você é dentro da tua casa.
Dentro do teu quarto, esse daí dentro do teu quarto, lá dentro da minha casa, lá dentro da minha casa, existe o verdadeiro Bruno Andrade. O verdadeiro Bruno Andrade não é aqui pregando, bonitinho, cabelo no gelzinho. Não, isso não é o Bruno Andrade. O Bruno Andrade é o que eu sou no meu particular. O que eu sou no secreto. Pois o caráter não é revelado no meio de todos. O caráter não é revelado numa igreja. O caráter é revelado quando você estiver sozinho. Eu lembro de uma história de uma irmã que frequenta essa igreja ainda. Muitos anos atrás ela contou isso para mim. Ela disse assim, eu estava com tanta fome, mas tanta fome. Eu cheguei na casa da patroa e eu vi uma cesta de frutas. Eu fui lá e eu peguei uma fruta, mas eu não queria comer perto dela, corri para o banheiro. E eu fui comer a fruta dentro do banheiro. E quando eu fui dar mordida na bendita pera, era de plástico. Mas parecia verdade. Eu nunca mais esqueci essa história. Agora, por que ela se escondeu? Por que as pessoas escondem para fazer as coisas? Por quê? Porque não gosta que as pessoas saibam de sua vida. Então, casa é sinônimo, é sinal de privacidade. É sinal de conforto, descanso, refúgio. E o que é portas fechadas? É total privacidade. Se casa é sinônimo, significa privacidade, portas fechadas é total privacidade. Eu não sei se você sabe, mas você pode entrar em qualquer museu de Elvis Presley, museu de qualquer astro, e tem uma regra em todo museu na América que eu venho observando isso já há muitos anos, porque eu gosto de museus. O que eu aprendi é que no primeiro andar da casa você pode entrar. No segundo andar, ninguém entra. Mesmo que o camarada morreu. Eu fui no museu de Billy Graham. Primeiro andar, todo mundo pode entrar. Mas no segundo andar, tem uma placa. Não pode subir escada. Lá em cima, era o lugar da família. E somente os super íntimos poderiam entrar dentro do quarto de Elvis Presley de Billy Graham. Porque o quarto é total privacidade. Eu tenho amigos aqui que entram na minha casa, alguns abrem até a geladeira, mas ninguém aqui já ousou subir a escada e entrar no meu quarto. Por quê? É total privacidade. E todos nós amamos privacidade. Eu amo estar sozinho. Eu amo quando a Joyce pega as crianças e sai e eu fico totalmente sozinho em casa. É uma delícia ficar sozinho. Sozinho em um quarto com as portas fechadas é onde os segredos são executados. Ninguém está vendo. Os olhos humanos estão longe do recinto. Sozinho, a sua fidelidade ela é testada. Com as portas fechadas, alguns se jogam no mundo escuro da pornografia. Atrás das portas fechadas, alguns executam atitudes que ferem a relação conjugal. Atitudes negras empresariais são planejadas, portas fechadas. Relacionamentos são feridos atrás das portas. Atrás das portas, o filho entra no vício, a filha entra no vício. O engano é planejado, a fofoca é realizada. Ninguém fofoca no microfone e ninguém fofoca no grupo da igreja. Mas todos gostam de fofocar, é no escuro, é no escondido. Dizem que o que você come define quem você é. Se você come mal, vai definir a sua saúde e a sua vida. Eu lhes digo que o que você é no secreto define quem você é diante de Deus e na trajetória da tua vida e da tua existência. Então escuta, as atitudes atrás das portas são como sementes que serão colhidas com as portas abertas. Então agora vamos levar para o lado positivo? Está lá o camarada dentro do quarto. Deus, não tenho forças. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe. E ele está plantando alguma sementinha. Ele está fazendo um estoque de semente. Escuta,
faça um estoque de oração, pois um dia você vai precisar deste estoque. Pastor, não estou com nenhum problema. Vai fazendo estoque de oração, porque você acha que você não está precisando, mas você sim está precisando. E a razão de muitos relacionamentos feridos, muitas vidas destruídas, é porque elas estão plantando coisas negativas no secreto, coisas negativas em ambientes, coisas negativas em churrascos, coisas negativas em grupo de família, coisas negativas em um ambiente com o esposo, coisas negativas, e vão plantando. E aí quando a porta abre para eles saírem para fora e enfrentar a vida, eles não conseguem enfrentar, desmorona, acaba, cai. Por quê? Porque não plantou coisa sólida, firme, saudáveis no secreto. Mas hoje Deus está dizendo a você, ei, ainda dá tempo de você fechar a porta do quarto e começar a plantar, porque a porta vai se abrir, você vai ter que sair por esta porta e você vai colher com as portas abertas as recompensas da sua oração, os pedidos da sua oração. É o versículo 6, não é as minhas palavras. Entra no teu aposento, fecha a tua porta, fala com teu pai. Quer um exemplo? José plantou com as portas fechadas. Sansão também plantou com as portas fechadas. José saiu dali na boca de todos como um derrotado. Mas na verdade Deus estava dizendo, ele plantou com as portas fechadas. Ele vai colher com as portas abertas. Sansão também plantou com as portas fechadas, só que Sansão plantou mentira, caindo na sedução de uma mulher chamada Dalila. E as portas foram abertas. E a destruição de Sansão foi decretada, ao ponto que vazaram os seus olhos e ele perdeu a visão. As portas fechadas ou ampliam a tua visão, ou você perde a visão com aquilo que você faz com as portas fechadas. José não teria caído no papo de Dalila, mas Sansão teria sim dormido com a mulher de Potifar. Por quê? Porque ele estava plantando ao longo da vida, sempre flertando com o perigo. E quem flerta com o perigo um dia se queima. Agora quem está indo rumo a princípios, a santidade, a pureza, com as portas fechadas, ele sabe que um dia ou outro Deus aparecerá ao seu favor e o abençoará. Foi o que aconteceu com José. Portas fechadas. O que é que você faz com as portas fechadas? Ou atrás das portas fechadas? Me lembro agora de Billy Graham, ele sempre contava nos seus sermões uma história. Ele dizia nos anos 80 que havia 60 mil homens aqui na América que gostavam de escalar as mais difíceis das montanhas. E entre esses 60 mil homens havia um outro grupo que era chamado de homens duros, homens valentes. Entre 60 mil, tinha um outro grupo chamado os homens valentes. Esses daí eram os corajosos. E entre esse pequeno grupo, essa pequena elite, havia um homem chamado John Baker, que era considerado o melhor de todos. Um dia perguntaram para a esposa de John Baker como que é a vida dele. Como que ele faz para escalar essas montanhas? Sabe o que ela respondeu? Lá em casa tem um monte de coisa nas paredes. Enquanto vocês acham que ele está dormindo ou vendo filme, ele está pendurado nas paredes, fortalecendo as suas mãos. E ele fica treinando dentro de casa, pendurado nas paredes, porque ele quer fortalecer os seus dedos, porque ele vai precisar de força nos dedos. Mas ele saía dali preparado para enfrentar a montanha. O que é que você faz dentro de casa?
Dentro de casa precisamos alimentar o nosso espírito para enfrentarmos o dia, as barreiras, as dificuldades, as tentações. Escuta, o nosso lar não é apenas um lugar de descanso, o teu lar é um lugar de guerra. O teu lar é um lugar de guerra, é um lugar de intimidade com Deus. A tua casa é uma igreja, a tua casa é um santuário. A tua casa é um lugar onde você se aproxima de Deus, onde você fala com Deus. E.M. Bondes, um homem que escreveu 9 livros sobre oração, ele diz assim: a igreja está procurando por métodos melhores, Deus está buscando homens que estão lutando no lugar secreto. E eu concordo com E.M. Bondes. As igrejas hoje querem novas tecnologias, novos esquemas, novas mídias, novas câmeras, novas metodologias de ensino, de preparo, quando na verdade Deus está do céu gritando: eu quero homens que estão vencendo, é no secreto, eu quero homens que estão vencendo, é no íntimo. Bondes, ele dizia assim: estamos sempre à procura de novos métodos, novas ideias, mas você é o método de Deus. Às vezes a igreja procura métodos de aperfeiçoamento, Deus procura homens que foram lapidados na oração. Você é o método de Deus, você é a boca de Deus, você é o coração de Deus, e você acha o coração de Deus é no secreto da tua casa. Outra colocação de Bondes, ele diz assim: o que a igreja precisa hoje não é de maquinários, tecnologia, nem de novas organizações, ou de mais métodos, ou melhores métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar, homens que no lugar secreto estão comprometidos. A oração, escuta, a oração faz o homem, a oração faz a mulher, a oração faz o jovem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. A oração define muitas coisas da sua vida. As barreiras que você está tropeçando, você venceria se você dobrasse o seu joelho, porque a distância entre o seu problema e a solução é aqui, ó. Aqui está o problema, aqui está a solução. Dobra o joelho que ela aparece. Dobra o joelho, que a oração, que o problema vai desaparecer e a solução, ela vai aparecer. Dobra. A oração, ela amplia o teu horizonte. A oração, ela muda o seu conhecimento de Deus e a sua revelação sobre Deus. Deus se revelou a Abraão dentro de uma tenda. Aí Deus chega em Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua tenda, vai para fora. Por que sair da tenda e ir para fora? Porque o relacionamento com Deus, ele fica tão forte que a tenda é muito pequena. Vai para fora. Tem tanta coisa que eu quero te mostrar que essa tenda é muito pequena. Aí Abraão sai para fora. Então agora começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 100, 10,000, 1 billion, e começa a contar. O que é isso? É que quando você descobre Deus na oração, você percebe duas coisas. Primeiro, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não comecei antes? Por que eu não orava? Por que eu não me joguei na oração antes? Segunda coisa, Deus é muito maior do que eu penso, do que eu imagino. Deus é superior ao que eu pensava, ao que eu imaginava. Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é fiel, Deus pode, Deus faz. Aí o diabo está tentando mexer na sua mente, achando que você não precisa dele desse jeito que o pastor está falando. Aí ele está tentando mexer na sua consciência. Não, isso daí é exagero de pregador. Não, eu preciso da força do Senhor. Eu não sei você, meu amigo e meu irmão que está aqui me ouvindo hoje, mas eu preciso da força do Senhor. Aí Paulo escrevendo, e agora eu encerro, Paulo disse: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Eu não preciso, escuta, eu não preciso de força apenas para ter poder e ver o sobrenatural, de paralítico, disso ou daquilo. Irmãos, eu preciso de encontrar força para me aguentar os combates e os embates da vida. E é nele que eu encontro essa força para ser bombardeado pelo inferno e continuar de pé, porque Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, viu o fogo do céu, orou de novo o fogo do céu. Um homem destemido e corajoso sentiu medo e disse: Deus, eu quero morrer, e escondeu-se dentro de uma caverna. Jesus, 100% Deus, 100% homem, milagres em todo canto da Judeia, Galileia, mas ele se jogava na oração e dizia: Pai, seja feita a tua vontade. Se Elias precisou de Deus, se Cristo precisou do poder do Espírito, quanto mais a mim, um mero mortal, cheio de defeitos, cheio de falhas. Eu não sei você, mas eu preciso da força que vem de Deus para a minha vida. Eu preciso de Deus. Fica de pé comigo, por gentileza. Aleluia. Feche os teus olhos aonde você está agora. Aleluia. Nós vamos levantar as nossas vozes em oração. E que você, nesta palavra de aproximadamente quase 1 hora, você reflita nos pontos duros e você reflita nos pontos básicos, primordial, de que Deus não para de trabalhar. Para Ele nada é impossível. Repito. Para Deus nada é impossível. Repito, para Deus nada é impossível. Salmo 73, versículo de número 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Eu posso até fraquejar, eu posso até sentir os combates, as batalhas, mas Deus é a força do meu coração. Repito, mas Deus é a força do meu coração. Aí Paulo escreve e diz assim: a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. E para encerrar, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Fecha os teus olhos.